Galera, sejam bem-vindos ao Mega Unboxing aqui do canal de compras na Amazon e no AliExpress. Vem comigo que tem bastante coisa legal nessa montanha de produto. Eu sou o Caves, o cara que fala de Gundam. Bom, pessoal, vamos lá. Teve nas últimas semanas, pelo menos ali, muitas promoções do AliExpress e, cara, teve muita coisa que eu queria pegar de kit. E também peguei 2 kits na pré-venda que acabaram de sair. E sim, a gente tá falando de bootleg, a gente tá falando de kit chinês, mas vale muito a pena. E, obviamente, algumas coisinhas da Amazon. Não tá nem na caixa aqui, mas vamos ver o que tem aqui. Esse aqui já tem spoiler, mas vamos arrumar aqui e vamos dar uma olhada. Bora lá, que eu sei que vocês estão curiosos. Vem comigo, vem. Bom, vamos começar com os menorzinhos primeiro. Esse aqui eu já abri porque não aguentei, já precisei testar, mas isso aqui é uma coisa que eu tava querendo faz muito tempo. Gente, é o set de Scribers da Dispay. E o mais interessante é que esses caras aqui, você não necessariamente precisa da base dele, do handle que eles chamam, você não precisa necessariamente disso daqui, tá? Por quê? Esses carinhas aqui, ele vem nessa capinha aqui, beleza? E aí você, ó, tira aqui a pontinha, encaixa aqui e é isso. Pronto para usar. Olha que legal. E vou te falar, é confortável do mesmo jeito. Claro que isso aqui é bem melhor, mas como eu só tenho um, eu vou continuar usando dessa forma aqui. E é o que eu tô usando para trabalhar em cima do PG do Wing Zero que eu tô customizando, tá? Que eu tava reforçando as linhas aqui e eu tava usando ele e funcionou muito bem, tá? Eu gostei bastante da experiência de usar dessa forma mesmo esses Scribers da Dispay. E ele fica bonitinho guardado aqui. Então a gente tem aqui, até para testar o outro, ó, por exemplo. Ele vem nas cores diferentes, tem a marcação da milimetragem aqui, então vocês conseguem ter uma noção aqui de qual vocês estão usando. Esse aqui, cara, finalmente consegui pegar ele num preço bacana, esse set, e é melhor do que um outro Baratex que eu tava usando, tá? Então já foi um bom upgrade de Scriber aqui pra gente poder fazer as nossas customizações, beleza? Bom, kits. Garanti um HG do G-Cox na Amazon. A gente pegou num preço bem bacana, se não me engano eu paguei 115 cada kit. Ele sempre ficou na faixa de uns R$200 ali na Amazon, aí eu vi no precinho e aproveitei. Então o G-Cox, a gente tá vendo aqui a quantidade de runners, são 7 runners no total e o manualzinho padrão de HG, já tem aqui todo o manualzinho, uma parte dele já colorido, bem legal. Aliás, é o segundo kit que eu tô montando, tem o Gun Cannon Light Type que eu já montei, tá? Bem bacana, bem legalzinho. Outro kit que eu tava querendo muito é essa belezinha aqui, que é o bootleg do HG do Gundam Sirius, do mangá Gundam 8. Tá? Então essa é a caixinha dele, manualzinho dele, todo bonitão, bem legal. Aí, ó. E já tive feedback de pessoas, de amigos que montaram essa versão bootleg e gostaram pra caramba. Falou que é uma montagem bem sólida, tá? Vamos ver a quantidade de runner aqui. Ó, tem bastante, hein? Cara, é que são runners pequenininhos, né? A gente tem, ó, os effect parts aqui das costas, lá o que o pessoal fala que é um... Ah, é aquele Gundam que tem um picolé nas costas. Cara, adorei essa definição. Cara, pelo que eu entendi, temos 13 ou 14 runners. Eu já me embananei aqui. Mas são 13 ou 14 runners já para esse bootleg. Bastante, viu? Pro HG, bastante. Com certeza, tem mais que o G-Cox. Eu tava querendo comprar para testar. Não é kit, tá? Mas é acessório. Ele é um aerógrafo. Eu tava curioso porque um amigo meu, ele comprou um nesse formato da Galeri e eu tava querendo testar um, esse aqui eu paguei, acho que se eu não me engano, uns, cara, nem R$150, tá? Você tem aqui, ó, 2 opções de copo. Você pode acoplar nele aqui. Tem aqui os bicos, né? A gente tem aqui da entrada da mangueira, a chavinha dele e tem o manual aqui embaixo. Então tá aqui, ó, bonitinho. Cara, eu achei bem legal, a pegada dele é realmente, ó, bem confortável. Pelo menos assim, você vai ficar muito tempo pintando do que você ficar aqui assim, né, como, né, de ficar muito tempo assim, às vezes cansa o dedo, né, cansa um pouco. Então a ideia é a gente ter nesse formato para testar, ok? Se eu não me engano, pelo tamanho, deve ser o Easy 8 HG 1/144. Aí. Nossa, tá bem... Caraca. 2 hours later. Ok, tá aí.
Easy 8 manual da Kurofune, não é Shirofune, é Kurofune. Bom, só troquei o preto pelo branco, se é que vocês me entendem. Tá aqui, manualzinho bem simples, um papel sim, bem simplão mesmo. Nada demais. É legal que esse kit eu falo que ele tem uma versão pro rosto dele, que aí os idosos que estão assistindo esse vídeo vão lembrar que tiveram uma infância incrível na Manchete, que eu falo que ele tem um suporte aqui que você pode cobrir o rosto dele com uma máscara preta que lembra muito o Lucifer do Cybercops. Aquela versão dele quando ele aparece na série e depois ele tira e tal. Aí tem essa máscara aqui que eu acho que lembra muito essa vibe do Lucifer. Mas ó, cara, olha que plástico, caramba, olha que peça detalhada, cara. Que isso? Olha isso aqui, que belezinha. Muito legal, ó, todas as cores aqui de plástico. Mas você vê que ele não é tão branco, ele é um pouco mais amarelado mesmo, algo começando a ir para um tom de bege, talvez. Mas muito, muito legal. E aí tem o... Ah, porque ele já vem... Esse aqui é o... Lembrei. Não é só o Easy 8. Veio o Weapon Set junto. Eu peguei os dois juntos. Então vem bastante coisa aqui, ó. O backpack, as armas. Tem bastante acessório aqui. Então, por isso que tem bastante runner nesse kit, cara. Só tô tomando cuidado pra não abrir os runners e... É quem eu tô pensando? Ó... Caraca, tá... Os caras apertaram o runner mesmo. Vamos pegar... Ó. Será que a gente vai descobrir pelo decal? Olha o spoiler aqui, hein? Estamos falando do mais recente lançamento, tal do 1% Super Soldier Kyrios. E o design desse kit é insano. Tem muito acessório. Depois eu vou colocar na tela aí algumas imagens para você dar uma olhada. Vamos lá. Vamos abrir com muita calma aqui. Olha lá. Temos bateria aqui para acender o reator. E, cara, quanto runner. Meu Deus. Olha isso. Ah, já vou mostrar a base. Cara, olha que surreal. Olha esse cuidado com a base, que legal. Olha que bacana. Que coisa bonita. Todo já customizado. Isso aqui é flexível, então ele é bem modular para você colocar a posição que você quiser da base. Cara, olha que beleza o design, o detalhe dessas peças. Olha, laranja, que bonito. Eu tô besta com a qualidade e eu adoro ele ser fosco. Plástico mais fosco assim, ó. As peças do Tail Booster. Galera que fez esse kit tá de parabéns e pode já fazer o resto dos Mobile Suit do Celestial Beam, tá? Olha isso, cara. Nem parece até que já tá com Penoline. Olha esses detalhes. Ele já tá extremamente detalhado. As linhas de Penoline são tão... se destacam tão bem. Esse kit está... Eu estou ansioso para montá-lo. Ó, vamos fazer aquela aberturinha gostosa. Quem que vocês acham? Que kit vocês acham que é? Cara, eu tô tomando um cuidado para não rasgar o pacotinho. O pacote do... Tá, Quem for bom aí já vai saber pelas peças aqui que kit eu tô falando, tá? Se você pensou no queridíssimo, no majestoso, se você pensou no Sazabi, vocês estão corretíssimos. Sabe que a gente está falando, obviamente, do nosso querido MRG. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores! Mas é a versão upscale do RG Sazabi da Bandai. E os caras fizeram um upscale para 1% dessa belezinha aqui. E eu vou te falar que eu tô animado para montar esse kit, cara. Eu tô surpreso com pelo menos assim, a qualidade do plástico tá se mostrando muito bem aqui. E olha o tamanho dos effect parts das armas, cara. Caraca, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem até a versão clear, não tem nem verde, ó. Tem uma versão mais clear aqui, ó. Dá até pra gente fazer uma pintura de outra cor. Aproveitar esse transparente aqui, viu? Ficaria bem legal. Vou até ver se eu consigo puxar outra parte aqui, que eu acho que vale a pena tentar mostrar. Ah, legal que os pacotes não são, ainda são
fecháveis aqui, tem a colinha, tudo. Nossa, esse aqui eu preciso mostrar. Essa parte do escudo, meu amigo. Olha que bonito. E sim, gente, nossa, eu tô... Olha que qualidade, eu tô pegando aqui na peça. Vendo a textura aqui, ó. Formato aqui, o molde dele. Cara, muito de ótima, assim, ótima qualidade, tá? Aqui, ó. Provavelmente partes da cabeça, da perna aqui. Meu amigo. Olha, eu tô bem impressionado com a qualidade do plástico aqui, tá? Eu já gosto do kit já sendo fosco. Eu já gosto bastante que ele seja assim, tá? Vamos pro próximo, porque ainda tem mais um kit pra gente olhar. Esse aqui, vou te falar que... Vou falar que eu tava muito feliz em adquirir esse kit aqui. Vocês vão entender por quê. Deixa eu até virar aqui. Esse kit aqui é um kit já tem um tempo já. Quem é maluco por kits originais chineses sabe o que eu tô falando. Eu tava querendo muito ele, mas o preço não ajudava, tá? O preço, quando eu fui tentar ir atrás desse kit, o preço não tava ajudando muito. E... Nossa, quanto runner, meu Deus. Mas estamos falando desse cara aqui, já vou até tirar a caixa e revelar pra vocês, que é essa belezinha aqui, ó. Estamos falando do Genesis, mais um kit da Inera. Eu tenho já montado o Trailblazer, que é basicamente um Full Mechanics, mas aqui já estamos falando de uma pegada mais Master Grade com Inner Frame. E cara, eu amo e adoro como o manual, todo o manual aqui, a qualidade dos produtos da Inera são incríveis. Aqui, ó, envelope bonitinho. Isso aqui são as artes para você deixar aqui na base, ó, pode ver que ele tem um encaixe aqui. Você pode escolher qual arte você quer, vou até mostrar para vocês. Você pode escolher aqui os adesivos. Ele tem a opção, se vocês derem uma olhada aqui, ele tem o olho verde ou vermelho para você escolher, tá? Uma pequena cartela de decal, pequena até, considerando todo o tamanho, né, todo o nível de detalhe desse kit. Ele tem até uma cartela relativamente pequena, tá? E aí o que eu te falei, aqui você tem duas artes, né, igual o da caixa, que seria o da caixa mesmo, aqui, ou uma mais minimalista, simples, e esse aqui, né, a capa, para ele ficar exatamente aqui assim, na base que você for deixar ele. Ou você pode deixar ele sem, tá? Quem não quer nenhuma arte aqui também, vale acho que muito a pena para quem quiser customizar a base, fica bem bacana, tá? E de novo, por ser kits da Inera, eu tô... Cara, mais um kit aí, né, no caso. Curti muito, muito, muito o que eu tô vendo aqui, tá? O Genesis, ele baixou bem o preço no AliExpress. Ele baixou, se eu não me engano, em reais aqui, foi algo de menos de R$400 com taxa, tá? Ele tava antes, quando eu tava interessado nele, logo no começo ali que ele apareceu, você encontrava ele ali com sorte, por R$500. Encontrava por até mais, que era um kit que tava bem em falta. Mas olha que legal esse manual todo encadernado, gente, na boa. Ele é bem separadinho aqui, ó, ele mostra exatamente quais os runners para você montar cada parte do kit, tá? Ele é bem separadinho ali, bem legal. Bem otimizado, bem simples também, tá? Nada demais, mas o material aqui, o manual tem uma boa qualidade, tá? Aqui todos os detalhes da aplicação dos decal. E, cara, eu acho esse design dele muito legal também. Muito, muito bonito, tá? Bem bacana. Ele tem toda a referência, toda a inspiração de vários Gundams aqui. Principalmente a arma aqui, a Beam Smart Gun, que é bem comum ali pro EXS, o Superior Gundam, tá? Mas é esse cara aqui. E bora pro próximo. Ó, esse aqui tá mais bem embaladinho, hein? Esse aqui tá bem mais bem embalado. Vamos abrir aqui. Ah, eu gosto esse plástico aqui é bem mais... Faz muito mais sentido, tá? Bem mais legal. Vamos aqui. Esse não é MG, mas a caixa já tá entregando, já tá dando spoiler.
E era um kit que eu tava querendo muito, ó. Esse aqui é até bom que eu consigo guardar ele de volta aqui. Aliás, nem precisa da embalagem porque tem a caixa original, então já me ajuda. Mas, senhoras e senhores, esse também foi no precinho. Temos aqui... Oh, caralho, me atrapalho. Temos aqui o belíssimo Percival. Você gosta de baile funk, pessoal? Detesto. Olha aí. Olha aí. Divine Invoker Percival The Round Table Knights aí da SNAA. Cara, que caixa legal. Que coisa bonitinha. Vamos até dar uma olhada como que ele vem aqui. Olha que belezinha. Olha que olha essas peças, que coisa bonita. Douradão aqui. Nossa, mas ele é bem bonito. Ó, importante, tá? Decalzinho. Sempre. Caraca, a SNAA, pra quem não sabe, tá conhecendo agora, descobrindo esse kit, a SNAA era a antiga Supernova, que fazia alguns kits de Gundam Wing, MG, foram os primeiros kits deles, se eu não me engano. Com um certo redesign também, com plástico diferente, e eu montei o Heavy Arms deles e eu gostei pra caramba, tá? Pô, manual simples, mas de alta qualidade aqui. Bem bacana, bem tranquilo. Olha que legal. Esse é o meu primeiro SNAA, tá? Então aqui a posição aqui dos decals pra você colocar. E a gente tem algumas imagens dele aqui, como que é o kit, tá? Deixa eu ver que a iluminação não tá ajudando muito. Aí, olha que legal. E essa é a versão Deluxe, que vem a base e os acessórios pra deixar todos expostos ali, todas as armas dele, cara. Muito legal. Tava louco pra ter esse kit aqui, o pessoal falou muito bem. Primeiro SNAA vai ser o Percival. Vamos pro próximo, em ordem de tamanho. Cara, vou até já fazer essa aberturinha aqui lateral, com muita calma. Vamos ver qual que é esse aqui que eu peguei. E já vou avisando que estamos falando de kit 1%, tá? Nesse caso aqui. Então, vamos tirar pelo menos essa cobertura. E já vamos olhar aqui no ladinho para qual kit. Vou agora fazer essa abertura para aí já tentar reaproveitar o espaço aqui do plástico bolha. Quem que a gente está abrindo aqui? O que eu tô pensando? Vamos ver. Ixi, abri demais. Quem será que tá aqui? Quem será que tá aqui? Vamos abrir aqui, ó, pelo manual. Nossa, que incrível! Esse manual ficou tão bom. Aqui, ó. Aqui. Senhores, estamos falando dele. Aí, ó. Revelado. MG do Crossbone X1 Full Cloth. Tava louco pra pegar esse kit. Já é um kit mais antigo aí que a Daban tinha feito, tá? Essa versão bootleg aqui. Eu tava muito louco pra pegar, mas achei sacanagem. Até no embalo, o cara botou o manual todo dobrado, cara, todo de qualquer jeito. Não é porque ele é bootleg que precisa tratar desse jeito, né? E torcer pra não ter nenhuma peça quebrada, mas... Legal a parte do full cloth aqui. Pô, tá com uma qualidade bacana, hein? Olha lá, effect parts dos sabres ali. Já temos aqui, ó, pedaços, partes da cabeça. Você vê que esses kits mais antigos da Daban tem um plástico bem mais brilhante, né? E você vê que também tem... Igual quando eu montei o PG do Strike, da Daban também, tem muita marca do molde, né? Então é um kit que eu recomendo, assim, mais antigos, você lixar, fazer um acabamento nele, tá? Mas tem... Pô, tá bem legal. Tô vendo ali o... Ele vem decal? Ou é só adesivo de... Não, tem um adesivo e tem um... Não sei se é... Não sei se é aquele adesivo decal a seco. Ó. O escudo aqui. Pô, mas tá com... Tá bem... Nossa, tá bem bonito e detalhado aqui. Não tô vendo muita marca de molde, não. Acho que é só pra dar um... Dar um acabamento de leve. Pô, mas... Tá bem legal. Bem legal mesmo, tá? Então... Vai ter posteriormente conteúdo dele, tá? Bom, galera, esse foi o Mega Unboxing, o primeiro Mega Unboxing aqui desse canal, e eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Aliás, dos kits que eu abri aqui, dos produtos que eu mostrei pra vocês nesse vídeo,
Qual deles vocês já tem no backlog de vocês? Quais vocês já estão usando, principalmente ali do aerógrafo, os Scribers da SPA, ou dos kits ali, quais vocês já montaram e se você já tem uma opinião formada sobre a experiência em relação, né, à montagem dos kits em si. Antes da gente fechar esse vídeo, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo, já compartilha com seus amigos, tá? Se inscreve nesse canal para mais assuntos, para vocês curtirem mais vídeos em relação a Gundam, principalmente quando a gente tá falando de Model Kit, a gente tá falando de mangá, a gente tá falando de TCG, a gente tá falando de anime, a gente tá falando de qualquer coisa que seja dentro desse universo, dessa franquia maravilhosa. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!